quando nós lemos alguma coisa do Velho Testamento e a decisão tomada no final do nosso capítulo, é um pouco chocante, né? Mas gostaria de tirar dali uma ideia para nós hoje. Nós temos falado, então, sobre a questão de reverência, a nossa reverência em relação a Deus. E como alguns irmãos já trouxeram aqui a definição de reverência, né? Acho que eu vou ser um pouco redundante, né? Mas foi lido que venerar o que se considera sagrado ou se apresenta como tal, respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir, consideração. Então, eu acredito que eu não fugi muito da definição que as pessoas deram aqui. Mas é interessante que, quando nós pensamos em reverência, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é que a reverência é o que nos liga a Deus, que nos faz manter nosso relacionamento com Deus. Por que que isso é dessa maneira? Porque sem reverência não há relacionamento com Deus. Sem reverência não há obediência a Deus. Então, reverência é a obediência, é a presença da obediência a Deus. E a ausência de reverência é a falta de obediência. Quando obedecemos aquele que é sagrado, quando obedecemos aquele que é superior, quando o respeitamos, nós trazemos o ensino dele, aquilo que ele quer para nós, para a realidade da nossa vida. Por isso que a reverência, ela é tão importante. Porque nós aceitamos, nós concordamos com aquilo que nos é ensinado e colocado como nosso guia. Então, se não formos reverentes a Deus, podemos afirmar com toda certeza que nós não seguimos esse Deus. Que nós não obedecemos. Se nós não obedecemos, não somos aqueles que andam junto com Deus. Simples assim. O texto que o Chesco leu para nós, os israelitas, eles tinham acabado de entrar na terra prometida. Após a morte de Moisés, Deus havia escolhido Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. E o Espírito de Deus estava com Josué. E este o encorajou para que ele fosse forte, corajoso e que não se desviasse daquilo que Deus tinha ensinado. E era importante que Josué fizesse isso, não se desviasse do que Deus tinha ensinado, para que ele fosse bem-sucedido, juntamente com o povo, dentro daquilo que Deus já havia prometido que eles iriam conquistar na terra prometida. E depois de uma experiência maravilhosa, que você pode ler depois, antes do capítulo 7, da conquista de Jericó, nós lemos um texto agora, onde houve uma derrota, né? Aquela emoção da vitória, neste capítulo 7, lido aqui, foi substituído pela agonia da derrota. Depois que eles haviam conquistado Jericó, a próxima cidade a ser conquistada era Ai. Era uma cidade bem menor que Jericó, mas estrategicamente importante para a conquista da terra prometida. E aí nós lemos no texto que Josué mandou alguns espias na frente para verificar como que seria o campo de batalha. E esses espias voltaram e disseram para Josué que não precisava mandar o exército todo, que eles escolhessem lá, né, 2 a 3 mil homens, que seria o suficiente para que eles fossem lá e tomassem a cidade. O que aconteceu foi que veio a derrota. E o capítulo 1 versículo 1 desse capítulo explica por que houve a derrota. Porque Acã, que era um do exército, teve uma atitude não correta, né? Então, por causa da atitude dos itens que ele tomou lá, o exército pereceu. E é interessante que a ideia é como as coisas
no nosso relacionamento com Deus, elas estão conectadas. Uma coisa está ligada à outra. Neste caso, por exemplo, agora foi. Nesse caso, por exemplo, nós entendemos, a partir do capítulo 1 de Josué, que Deus, através do seu Espírito, da imposição da mão de Moisés sobre Josué, e Josué, inspirado por Deus, ia liderar o povo para que as conquistas acontecessem. Então, você está vendo? Uma coisa está ligada à outra. Deus, o Espírito agindo em Josué, Josué obediente à palavra, ensinando, orientando o povo para que as conquistas de fato acontecessem. Mas quando um membro do exército de 3.000 pessoas, uma só, não foi fiel àquilo que estava determinado por Deus, uma pessoa, a situação se inverteu. Pela desobediência a conexão com Deus foi separada. Ela não houve mais uma conexão. Deus não estava mais com eles. O texto diz que ele se apartou de Israel. E aí houve a derrota que nós lemos agora há pouco. Então, conquistas podiam esquecer. Não haveria mais conquistas. O povo estava, por causa de lembra? O povo estava sem a presença de Deus. Josué, nós vimos, começou a lamentar. Por que isso? E agora, o que as pessoas vão pensar? O coração dele se derreteu como água. Então, Deus, o Espírito, Deus, ficou separado deles. Sabe por quê? Porque Deus via a nação de Israel como uma unidade. O que alguém fazia era visto como um pecado para toda a nação. E essa realidade ilustra uma verdade, e são os avisos de Deus para nós como indivíduos. Como um aviso para a igreja, mostra-nos que nós não podemos progredir na missão da igreja e seguir o Senhor se nós estivermos em pecado. Porque isso constitui uma rebelião, uma irreverência contra a direção e o controle do Senhor. Porque nós falamos de um Deus que era atuante no Velho Testamento e que é atuante no Novo Testamento. Nós falamos de um Deus que estava no meio da congregação de Israel. E falamos de um Deus que está no meio da sua igreja, que é o povo dele hoje. E como tal, precisamos entender a seriedade desse relacionamento. E a seriedade desse relacionamento ela é mostrada pela reverência, pela obediência. E a falta de reverência nos faz achar que minhas decisões não afetam a missão da igreja. Você já parou para pensar que um dentre nós pode atrapalhar a missão da igreja? Por isso que Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito, irmãos e irmãs, é a falta de obediência, é a falta de reverência. E como vimos, embora o crime lá tenha sido causado por uma pessoa só, a nação toda foi considerada culpada. E como disse, Acã foi lá e pegou das coisas que eram condenadas perante Deus. Deus tinha dado uma ordem que era para destruir todas as coisas.
e porque ele não foi obediente, a nação toda pereceu. Então, fazendo um resumo do fracasso, nós temos, aparentemente, né? Porque quando a gente pensa na ação de Acã, a gente tem que pensar na comunidade de Israel também. A gente leu lá que eles decidiram lá, mandam os espias ver lá como é que está, e nós vamos lá fazer essa batalha. Aparentemente, parece que houve uma falha, uma falta de oração, ou uma falha em ficar a sós com Deus para buscar sua orientação. Essa é a melhor coisa que nós devemos fazer antes de decidir coisas espirituais. Oremos ao Senhor para que Ele nos oriente, nos dê sabedoria nas decisões que vamos tomar. Claramente havia confiança. Precisamos arrumar aquela TV ali. Claramente havia confiança na sabedoria humana quando Josué ouviu a sugestão dos espias, quando eles voltaram de espiar a terra. Lembra? Eles disseram, não, vamos mandar só 2, 3 mil é o suficiente, não vamos levar o exército todo. E essa confiança dá até para entender, porque eles tinham destruído Jericó, claro que com a orientação de Deus. E depois de uma vitória tão grande, né, é normal, eu acho que é normal o ser humano pensar, Deus está conosco, fazemos a estratégia, decidimos, vamos lá, dá certo. E o terceiro, então, confiando na vitória anterior, havia excesso de confiança na própria habilidade, pensando que eles poderiam facilmente enfrentar uma cidade tão pequena quanto comparada com Jericó. E é interessante que, depois do que aconteceu, Deus usa a situação, né? Deus é maravilhoso, Ele usa a situação para trabalhar com Josué novamente e trabalhar com o povo depois dessa derrota. E Deus ia lidar com Josué e direcioná-lo para que ele pudesse tratar da situação. Tanto que no versículo 10, ele falou assim para Josué, por que você está aí prostrado com o rosto em terra? Levanta-te. Né? Preste atenção no que eu vou te dizer. Ouça as orientações em que eu vou colocar para você. A partir desse ponto, e sobre a orientação e a obediência de Josué, a total reverência dele e do povo iria fazer o quê? Fazer a ligação novamente de Deus com o povo. Deus estaria no meio deles de novo. E o grande aprendizado é que Deus é atuante no meio do seu povo. E as ações dele, de Deus, é para que o seu povo faça uma análise pessoal e aceite as instruções que ele dá, para que o povo volte e continue em reverência a ele. E nesta descrição, nós vemos uma das grandes evidências da inspiração das Escrituras. Quando Deus relata alguns heróis da Bíblia, nós vemos que esses heróis, algumas vezes, são retratados com manchas, com pecados. E Deus, Ele não pinta a foto para parecer bonita. Ele mostra realmente quem eram os homens, inclusive aqueles grandes heróis que nós lemos no Velho Testamento. E Deus nos mostra a sua humanidade e amor para nos consolar em nossos próprios fracassos e nos desafiar a perceber que Ele pode usar aquilo que erramos para voltarmos a confiar nele. O fracasso não é algo exclusivo em nossas vidas, ou só na minha vida, ou só na sua vida. E também não deve ser o fim. Na verdade, ele deve ser o começo, mas isso vai depender de como eu vou reagir ao fracasso. A derrota de Ai, nós vemos um verdadeiro teste da liderança de Josué.
Ele estava entre o povo, e entre ele e o povo, né? Deus e o povo. E a maneira como ele lidaria com isso iria determinar o fracasso da vida dele à frente do povo de Israel. Se a sua liderança, dada por Deus, realmente seria uma liderança de sucesso ou não. Através da resposta de Josué, nós aprendemos e conhecemos como Deus age. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da terceira chance. Deus é o Deus da quarta chance. Se você conhece um pouquinho da história do povo de Israel, nós podemos dizer que Deus é o Deus da 1000 chances. Ele dá oportunidade em cima de oportunidade, que por causa dos nossos fracassos, falta de obediência, falta de reverência, a gente possa fazer aquilo que Ele quer. Deus nos dá inúmeras oportunidades. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós estamos lá fixos no problema. Deixamos de pôr a nossa mente no que o Senhor quer, de pôr os nossos olhos em Deus, e tornamos-nos pessoas muitas vezes insensíveis aos planos, às promessas e aos propósitos de Deus. Em tal condição, não vemos mais o Senhor como nossa esperança. Pelo contrário, corremos o risco de ver o Senhor como vilão na nossa vida. Quantas vezes a gente já ouviu, depois que eu comecei a seguir o Senhor, nada deu certo. Quantas vezes nós já ouvimos, parece que minha vida vai pior. Mas é Deus trabalhando o nosso coração. É Deus trabalhando nossa vida para que a gente olhe para Ele e, com vistas às promessas que Ele nos dá, a gente continue firme, independente daquilo que a gente está passando no momento. Independente dos nossos fracassos, a gente volte a esse relacionamento. Por isso que em 1 Pedro está escrito assim, Não. Está aqui. Está escrito ali, ó. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus fala para nós, levante-se, ande comigo, levante e coloque os olhos em mim, lide com o seu problema, se você tiver, lide com os seus pecados, caso seja esse a situação, aceite as promessas que as Escrituras estão pondo diante dos seus olhos, mas vá comigo, ande comigo, esteja comigo. Sentir pena e tristeza não é uma condição suficiente se isso não nos levar a uma ação, a uma mudança, a uma transformação. Por isso que Provérbios 28 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando o fracasso vier, não devemos pensar que Deus nos abandonou, ou que o seu plano falhou. Nós precisamos perguntar, assim como Josué estava questionando, talvez não entendendo tudo ainda, será que eu sou a causa disso? Será que eu não estou reverente a Deus? Este, então, é um chamado para Josué e para nós, se for aplicável, a examinar a natureza do que estamos fazendo e procurar causas da derrota para saber se o motivo de uma derrota, de um fracasso ou de um pecado que está na minha vida, não é eu mesmo que estou causando isto. Precisamos saber exatamente quais lições Deus está procurando nos ensinar. E se isso é causado por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Então Josué foi instruído a consagrar o povo. Nós vimos no texto que ele deveria
através da ação de Deus, descobrir da onde que veio o problema. Aí a sorte lançada, que é uma maneira que eles tinham lá, sobre a orientação de Deus, de descobrir onde estava. Caiu sobre Judá. E assim ele foi, até chegar à família de Acã. Certo? E o que nós aprendemos com Acã? Primeiro, não, estou voltando. Sorry. Então, primeiro, a confissão sem arrependimento ou uma mudança genuína de mente é vazia. Não nos restaura a comunhão com Deus. Não porque o arrependimento é uma obra que me vai fazer merecer o perdão de Deus, mas sem arrependimento, nós mantemos uma barreira entre nós e Deus. É o nosso pecado que nos separa de Deus. Às vezes, a confissão é tarde demais para interromper a disciplina, como no caso de Davi. O objetivo principal da confissão não é sair dos problemas. O objetivo da confissão é restabelecer a comunhão com Deus em nossas vidas, porque queremos ser reverente a Ele. Em Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andaremos com Deus se não houver acordo entre nós? Estaremos na presença do Senhor e o Senhor estará em nossa vida se nós não formos reverentes a Ele? O fato de Acã ter escondido os itens embaixo da sua barraca, enterrado lá, já nos mostra que ele sabia que estava fazendo algo errado. Porque se não fosse algo errado, ele não teria escondido. E aí a pergunta para a gente ir caminhando para o nosso fim é: por que que ele agiu assim? Por que que ele teve essa atitude? Por que que ele foi em frente? Porque muitas vezes eu vou em frente com algumas coisas na minha vida sabendo que é errado, que Deus não aprova, que Deus não aceita. Por que que eu faço isso? Por que que Acã fez isto? Uma das coisas que eu entendo é que ele estava buscando sua própria estratégia para garantir que ele conseguiria sair bem nessa situação toda, ao invés de confiar em Deus. Interessante que Deus estava levando o povo para a terra prometida, e Deus tinha dito a ele que era uma terra que emanava leite e mel. Eles teriam propriedades, eles teriam a bênção do Senhor, eles teriam todas as coisas que o Senhor poderia dar a eles. E você percebeu que isso não foi o suficiente para Acã? Ele usou de uma estratégia pessoal para garantir algo bem sucedido na vida dele. Essa insatisfação de Acã, levou ele ao fracasso, ao invés de encontrar no Senhor aquilo que ele precisava. Ele levou ele a cobiçar alguma coisa para as próprias soluções da vida dele. E lidar com o pecado de Acã envolvia proteger o bem-estar da maioria. Lidar com o pecado de uma forma que fizesse perceber, que o povo percebesse que esse relacionamento com Deus era um relacionamento sério. E claro que lidar com essa situação em Israel não foi algo fácil. A gente viu no final do texto o que aconteceu com ele. Lidar com essa situação ia trazer muita dor para eles. Trouxe muita dor. A gente não consegue talvez ver o que estava envolvido lá. Mas, concluindo, nós entendemos que nosso pecado, ele precisa ser tratado de forma honesta, decisiva e reverente. Acã não ouviu Josué, pois esse estava com a responsabilidade de ensinar o povo, e por consequência, ele não ouviu as instruções de Deus. É interessante que Deus coloca pessoas na sua vida,
Deus coloca pessoas na minha vida. Deus coloca pessoas na igreja para nos orientar espiritualmente. E assim como Acã, nós decidimos, eu não vou ouvir você. Só que o fato de eu não ouvir você, eu não estou ouvindo Deus. Claro que tudo tem que ser de acordo com a palavra dele e com a orientação dele. E quando ele se recusou a ouvir Josué, eles estavam deixando de ouvir Deus também. A escolha de Acã surgiu do solo da insatisfação. Como que ele poderia ser um homem tão insatisfeito depois de tudo que ele tinha visto? Ele presenciou a vitória sobre Jericó. Ele tinha visto lá a vitória sobre Jericó. Não dá para saber exatamente qual era o motivo principal de Acã ter agido como ele agiu. Mas o nosso fracasso em encontrar nosso contentamento no Senhor e em seu amor e graça é certamente a causa de grande parte da nossa própria miséria como cristão. Eu quero dizer com isso é que às vezes nós buscamos o contentamento em lugares ou em situações que não é Deus. Buscamos a nossa satisfação em realização pessoal, onde Deus não está envolvido. Às vezes, a minha melhor satisfação é o melhor celular. Por exemplo, é só um exemplo. Ou é a minha realização no meu trabalho, e talvez eu precise fazer coisas lá que Deus não aprova, por exemplo, e aí eu vou buscando a minha satisfação na minha estratégia pessoal, aonde Deus não está envolvido nas minhas decisões. E é assim que Acã agiu. E para finalizar, seria útil notar que quando Acã pecou e houve pecado no acampamento de Israel, a bênção e a força de Deus foram interrompidas e a nação encontrou disciplina e fracasso. Então, mais uma vez, o pecado foi tratado como o Senhor ordenou. Por sua graça e bênção e a força de Deus foram retomadas. Com isso, nós somos lembrados de que o pecado conhecido em nossas vidas é entre você e Deus. É isso que eu quero dizer. É aquilo que você sabe que você faz, o que eu faço, e que não agrada a Deus. E cria uma barreira entre nós e Ele, porque mostra que o nosso compromisso de seguir o nosso caminho e lidar com a nossa vida vem por meio de decisão pessoal e estratégia pessoal. A maneira como nós decidimos as coisas na igreja individualmente afeta o corpo como um todo. A gente nunca pode cair na ideia de pensar que a minha decisão é minha decisão e que a igreja não é afetada, como eu havia dito antes. Onde nós estamos e com quem estamos, nós somos os representantes de Deus sobre essa terra. Às vezes, dentro da família, a gente não tem uma atitude cristã. Ouço de irmãos que dizem palavrões dentro de casa. Por exemplo, o que é isto? Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém. Eu tenho que ver a minha ação, claro, se ela está de acordo com aquilo que Deus quer ou não. Porque onde quer que você esteja, você é um cristão. E tudo começa, muitas vezes, dentro de casa, pela minha própria atitude dentro de casa. Nesse corpo que é a sua igreja, nós estamos ligados, uns aos outros. E talvez o compromisso, o objetivo da igreja não seja alcançado, porque eu não estou cumprindo o meu papel como cristão. E eu posso ser o responsável por isto. Eu posso estar afastando Deus do relacionamento com a igreja. Já pensou nisso? A minha atitude pode fazer isso? Talvez a igreja não vá atingir o seu objetivo. E eu preciso sempre fazer essa análise pessoal. Eu preciso entender como é que eu estou agindo em todos os contextos da minha vida, para que eu não seja o motivo. E isso é sério, muito sério para nós. Então, reverência tem hierarquia? Tem.
quando decidimos de obedecer na nossa vida, quando decidimos de obedecer nossos pais na palavra, quando decidimos não obedecer às orientações da palavra, nós estamos quebrando o nosso relacionamento com Deus. E não tem como dizer que eu sou reverente a Deus, se na etapa que chega até mim eu não sou obediente, não sou reverente. Eu vou ser reverente a Deus, cumprindo tudo aquilo que Deus coloca na minha vida para que eu seja obediente e reverente. Amém? Vamos orar? Nosso